Queridos amigos, chamo a sua atenção de volta à Palavra de Deus, para o Evangelho de Mateus nesta tarde, no capítulo de número 8, Mateus capítulo 8, nós leremos o versículo de número 28 deste registro de Mateus. Mateus capítulo de número 8, estas palavras do versículo de número 28. E tendo, isto é, Jesus e os seus discípulos, chegado ao outro lado, à província dos Gergesenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoninhados, vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram, que ninguém podia passar por aquele caminho. Bem, o nosso título nesta tarde é sobre o poder de Cristo sobre Satanás e o seu reino. Bem, se você é uma pessoa que nos acompanha talvez pela primeira vez, nós temos seguido através do Evangelho do Senhor Jesus Cristo em Mateus, nesses últimos meses. E nós temos seguido de uma maneira expositiva, isto é, trazendo o registro aqui do Espírito na Palavra de Deus, versículo por versículo, de uma maneira consecutiva, através desses capítulos, destes versículos do Evangelho de Mateus. E nós chegamos hoje nesta parte final do capítulo 8, em que Mateus narra um dos mais gráficos e poderosos dos milagres do Senhor Jesus Cristo, do início do seu ministério. Um milagre tremendo, um milagre poderoso, que demonstra, na verdade, a graça irresistível de Deus na salvação de pessoas através do Senhor Jesus Cristo. Esse é o ensino aqui. É isso que está contido nesta verdade, por isso, cremos, o Espírito registrou este acontecimento, este milagre tão tremendo do Senhor Jesus Cristo nestas páginas. Bem, esse capítulo de número 8 de Mateus é um capítulo notável. Há uma narrativa de acontecimentos aqui que se desdobra em uma sequência muito especial, uma sequência cronológica de eventos que estão concatenados, se desdobram de uma maneira simultânea. Observe o desenvolvimento desta narrativa, na verdade, ela tem início lá no capítulo 4, no versículo 1, nós lemos o seguinte: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Ele sobe, vendo a multidão, ele sobe a um monte. E o que nós temos aqui, você se recorda, é o início do glorioso, do grandioso Sermão do Monte. É aqui que tem início esta narrativa. O Senhor, vendo a multidão de pessoas que o seguia, depois daquele milagre que ele realizou, ele sobe a uma penha no monte, assenta-se, os seus discípulos se aproximam, e ele começa a falar para eles, e a multidão está se aproximando lentamente. E na sequência nós lemos no capítulo 8, no versículo 1, que tendo concluído o seu discurso, ele agora desce, descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, a mesma multidão que o ouviu no seu Sermão do Monte. E no versículo de número 16, você observa que como está concatenada, se desdobra a narrativa. Nós lemos no versículo de número 16 do capítulo 8, que chegada a tarde trouxeram-lhe muitos endemoninhados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Aqui está a sequência dos eventos, e no versículo 18, e Jesus vendo em torno de si uma grande multidão, não a mesma multidão do Sermão do Monte, mas uma outra multidão, ordenou que passassem ele e os seus discípulos para o outro lado do lago da Galileia. E no versículo de número 23, nós lemos que entrando ele e os seus discípulos no barco, seus discípulos, os demais, o seguiram em outros barcos também. E nós chegamos então, nesta relação, nesta narrativa, a este versículo de número 28, na sequência do argumento e na sequência do desdobramento cronológico aqui de Mateus, que tendo chegado ao outro lado do lago, isto é, a província dos Gergesenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoninhados. Bem, você percebe a narrativa. O que o apóstolo do Senhor Jesus Cristo, Mateus, está fazendo aqui é reunir um número de milagres, um número de ações do Senhor Jesus Cristo que ensinam algo sobre a sua divindade, que ensinam algo a respeito da sua mensagem, a respeito do reino de Deus. Nós vemos aqui o poder do Senhor Jesus Cristo sobre a enfermidade, curando aquele homem paralítico, curando o servo daquele centurião. Nós vemos na sequência o poder do Senhor Jesus Cristo sobre os elementos da natureza, o vento, o mar, a sua própria criação, conforme ele apazigua as ondas e o vento e guarda em segurança os seus discípulos. E nós vemos agora aqui nesta sequência da narrativa o poder do Senhor Jesus Cristo sobre Satanás,
sobre os seus demônios, a glória do Senhor, a divindade do Salvador. E é aqui em que nos encontramos, meus queridos amigos. Bem, a parte final, antes dessa próxima narrativa, o incidente, o acontecimento final registrado por Mateus, aqui está no versículo de número 27. Observe comigo, versículo de número 27. E aqueles homens, os discípulos, isto é, que estavam no barco com ele, os demais barquinhos em volta, se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Que homem é esse, ou que tipo de homem é este, que até a natureza, o vento e o mar lhe obedecem? Bem, esta é uma pergunta admirada dos discípulos. Mateus nos dizem que eles estavam assombrados, eles estavam pasmados, eles estavam comovidos. E é a partir desta questão que eles levantam, deste sentimento que eles levantam esta pergunta, ao olharem para Jesus Cristo: que homem é esse, que até os ventos e os mares lhe obedecem? Nós ouvimos curar pessoas, nós ouvimos partir o pão e o multiplicar e alimentar pessoas, mas agora ele controla até os ventos, ele controla o mar e os elementos. Que tipo de homem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Esta é uma pergunta fabulosa. Agora guarde esta pergunta no fundo da sua mente, esta pergunta dos discípulos. Guarde esta pergunta atrás da sua mente por um instante, porque Mateus irá registrar na sequência, a partir do versículo 28, a resposta a esta indagação dos discípulos. Ele irá responder esta profunda, estonteante indagação dos discípulos: quem é este homem? Quem é este homem que até o vento e os elementos obedecem? Bem, nós lemos então no versículo de número 28, eu devo seguir rápido por esta narrativa nesta tarde, há muita coisa aqui, queridos. Que tendo Jesus chegado ao outro lado, a província dos Gergesenos, tendo Jesus chegado ao outro lado, bem ao outro lado, isto é, ao outro lado do lago da Galileia, chamado às vezes de Mar da Galileia por aqueles que viviam naquela região. Lucas, ele diz lago, ele é mais preciso nesse sentido, não era ele um judeu, mas ele atravessou o lago. Nós vemos na narrativa anterior o incidente, o milagre sobre o mar, ou melhor, sobre as águas e o vento. Ele estava cruzando, você se recorda no capítulo de número 18, que ele desceu do monte. No versículo 18, Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. Então, tendo chegado ao outro lado, à província dos Gergesenos, bem ao outro lado da Galileia, a província dos Gergesenos, eles viviam, estas pessoas, na região de Gerasa. Se você pensar sobre o lago da Galileia, um formato oval, como uma harpa da antiguidade, da Kinereth, Lago da Galileia, a região norte, onde deságua, o Rio Jordão. Do lado ocidental está Cafarnaum, Tiberíades e outras vilas. Do lado oriental, no leste, está Betsaida, e no sul, descendo do lago, nós temos então esta região dos Gergesenos ou dos Gadarenos, como menciona Lucas e como menciona Mateus. Essa é a localização geográfica, um pouco ao sul de Betsaida. Era uma região montanhosa, porque nós lemos sobre um despenhadeiro, de fato talvez você já viu fotos daquele lugar. Há uma planície junto ao lago, e esta planície começa a subir, formando uma pequena montanha, e há um despenhadeiro, e é naquela região que estava a região, província ou localidade dos Gergesenos. A principal cidade daquela região era Gerasa. Na verdade, Lucas nos diz que haviam 10 cidades, Decápolis. E é utilizado o termo grego porque eram cidades gentilizadas, romanizadas. A cultura greco-romana se estabelecera ali. De fato, era uma colônia. Você se recorda que Jerusalém, ou melhor, que Israel, estava sob o Império Romano. E o helenismo, que é o desenvolvimento, o desdobramento da cultura greco-romana, tinha se espalhado por todo o território sob os romanos. E aquelas 10 cidades foram plantadas ali para promover a cultura greco-romana. Decápolis, 10 cidades. E o que havia ali era uma mistura de judeus e gentios. Era uma região paganizada, uma região gentilizada. E Gerasa, daí Genezarenos, ou melhor, Gezenos, era a principal cidade daquelas 10. Por isso as pessoas eram referidas como Gergesenos. Lucas menciona os Gadarenos, que era uma outra província também. Mas não há contradição entre Mateus e os demais evangelistas, é que haviam essas duas cidades principais. Mas a cidade mais próxima era muito provavelmente
Gerasa, uma vez que Gadara estava a mais ou menos 3 horas de distância a pé da beira do lago da Galileia. Nós lemos que o incidente, o acontecimento, toma lugar junto à margem daquele lado, assim muito provavelmente mais próximo de Gerasa. Bem, o versículo de número 28, e tendo chegado ao outro lado, a província dos Gergesenos. O dia de milagres, o dia de grande demonstração do poder do Senhor Jesus Cristo, Salvador, ainda não tinha terminado. A cura e a libertação desses 2 homens demonizados, ela acontece aqui pouco antes do amanhecer. Talvez você tenha percebido isso em tua leitura, porque nós lemos no versículo de número 16 do capítulo 8 ainda, que chegada a tarde do dia, isto é, provavelmente por volta das 5 da tarde, 6 da tarde, quando o dia começava a escurecer, para os judeus, 6 da tarde, quando o sol se põe, é o momento que o dia inicia, porque eles contavam o dia a partir das 6 até as 6 do outro dia. Nós contamos a partir da meia-noite, não é? Por causa da influência romana medieval em nosso calendário. Mas nós lemos aqui que ao entardecer trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. E a tarde chega, o sol se põe, e no versículo de número 18, nós lemos que Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. Isso é tarde. A noite já chegara, porque ele expulsara demônios, curara a pessoa. Algum tempo se desdobrou, desde o momento do versículo 16 por versículo 18. E assim eles entram no barco à noite, nós não sabemos exatamente em que momento, 10, 11 horas da noite, meia-noite, um determinado momento, para cruzar aquele lago. E nós lemos também a partir do versículo 23, sobre o grande milagre do Senhor Jesus, como aqueles discípulos tomados por uma calamidade marítima, assim por dizer, o vento, as ondas, lutam contra aquelas águas, contra aquele vento, até que despertam o Senhor, e algum tempo foi gasto neste período, nós não sabemos quanto tempo, e tendo passado este momento, todos molhados, todos famintos, essa é a figura, a imagem, eles então aportam, versículo de número 28, chegam ao outro lado, a província dos Gergesenos. Aqui está a figura, aqui está a localização. Tendo combatido as ondas, o Senhor manifestado o seu poder, todos ensopados, todos extremamente cansados, eles chegam àquela beira daquele monte, um precipício. Não é uma praia, não é alguma inclinação, aclive que vai gradativamente até lá em cima, é algo íngreme. É uma pequena distância entre a borda e o lago da Galileia. Nós não sabemos de quantos metros, mas é neste lugar, junto à borda, talvez ali os despenhadeiros, eles precisavam subir aquilo, talvez com pés e mãos, em um pequeno trieiro, junto às rochas. Naquele lugar que esses endemoniados veem o Senhor Jesus Cristo ali com seus discípulos, subindo aquele barranco em direção, talvez a Gerasa, talvez a Gadara. O Senhor sabia o que ele estava fazendo. Não havia nada por acidente no ministério de Cristo. Ele agia e trabalhava e operava dentro de um plano, dentro de uma agenda, dentro de um tempo determinado. E ele sabia o que ele iria fazer naquela cidade. Ele iria lhe levar o evangelho da graça redentora a Decápolis, aquela região, aquelas 10 cidades. E nós vemos então que o Senhor Jesus Cristo está ali. E nós lemos também no versículo 28, então, tendo estabelecido este cenário, que tendo chegado ao outro lado, à beira, à província dos Gergesenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados vindos dos sepulcros. 2 endemoniados. Bem, Marcos e Lucas, em seus evangelhos, mencionam apenas um. Mas aqui Mateus menciona 2. Bem, por que será? Acaso alguma contradição na palavra de Deus? De maneira alguma. Se haviam 2, então haviam pelo menos um, não é? Não há contradição, uma diferença no relato. Por quê? Porque o foco de Mateus é mostrar que eram 2, mas o foco de Lucas e Marcos que era 1. Por quê? Eles isolam apenas e focam apenas em um dos endemoniados. Bem, há muitas razões por isso. Eu penso que eles desejavam enfatizar o porta-voz dos 2. Um deles é o que falava com Cristo. E o outro estava em silêncio, talvez por isso, não importava muito no momento de diálogo ali com o outro, porque o outro provavelmente estava em silêncio. Mas eu creio pessoalmente, eu penso que somente a razão talvez seja essa, porque somente um deles, nós lemos no final da narrativa, após ser curado,
desejou permanecer com o Senhor Jesus. Talvez seja por isso. Ou porque talvez as pessoas daquela região o conhecessem antes de ser possesso por um demônio. Talvez fosse um homem rico, um homem bem conhecido, e assim ficaria no registro para décadas e séculos após, naquela região, que aquele homem que eles conheciam fora assim liberto. Talvez por isso seja o foco de Lucas e Mateus, apenas em um deles e não em dois, mas Mateus menciona aqui dois. E nós lemos então que saíram-lhe ao encontro dois endemoniados, e saíram-lhe ao encontro. Bem, a presença divina de Cristo naturalmente os atrai poderosamente. Eles estavam por ali, ele estava subindo o barranco, o Senhor Jesus e os seus discípulos, e aqueles endemoniados estavam por perto, e a própria presença divina atrai aqueles homens àquela presença. A propósito, nós não sabemos se eram dois homens. Alguns comentaristas têm mencionado um casal, um homem e uma mulher, mas o foco de Marcos e Lucas é sobre um homem. Mas eu penso que talvez tenham sido dois homens, de fato. O fato é que nós sabemos que eram duas pessoas possessas aqui, que saíram ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Eles são atraídos pela divindade de Cristo. Lucas nos diz, lá em Lucas capítulo 8, versículo de número 28, que conforme eles chegam, ou pelo menos um deles, se aproximam de Jesus, eles se prostram, eles dobram o joelho em um ato de deferência a Cristo. Lucas 8, 28, estas palavras. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, clamando e dizendo com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Ele se prostra. Há uma informação a mais aqui em Lucas para nós. É um ato não exatamente de adoração, a postura é adoração, genuflexo na presença do Senhor, como faziam os semitas diante de autoridades, mas não creio que é um ato de adoração total aqui. E nós veremos isto. Vindo dos sepulcros, tendo chegado ao outro lado, a província dos Gergesenos, saíram-lhe ao encontro dois endemoniados, vindo dos sepulcros. Bem, em sua mente, não imagine estes sepulcros como um tipo de cemitério moderno que nós temos hoje. Não é um campo de muitos túmulos, um do lado do outro, com lápides, uma pequena cruz ou algum símbolo, o que quer que seja. Não era esse tipo de sepulcro ou cemitério, na verdade. Era um cemitério judeu. Primeiro, não era dentro de uma cidade, era fora, junto ao lago da Galileia. Era um cemitério judeu, e nós sabemos que os judeus não enterravam diretamente na terra, mas sim na rocha, em cavernas. Aqueles que podiam, na verdade, pagar por isso. Aqueles cemitérios, ou melhor, aquelas tumbas, cavernas que eram cavadas diretamente na rocha, rocha mais macia, rocha sedimentar, não é? Tinham muitas utilidades. E até hoje é perceptível, você lê sobre isso, e naquela região você encontra ainda estas cavernas, esses túmulos milenares, centenários ali. Eram lugares cerimonialmente impuros. Era habitação de lunáticos, era a habitação de pessoas endemoniadas, e era também um lugar de esconderijo de bandidos, dos párias da sociedade. E eles buscavam estes lugares, porque sendo um lugar cerimonialmente impuro, o judeu não poderia tocar em ossos mortos e permanecer puro para entrar na sinagoga ou no templo. Este grupo de pessoas, estes párias da sociedade, esses ladrões, esses endemoniados, procuravam assim este lugar, porque era um lugar de sossego, onde não seriam perturbados, onde poderiam permanecer por algum tempo. E nós cremos também que esses demônios, espíritos, buscavam estas regiões, é claro, para enganar as pessoas da região de Decápolis, que imaginavam que eram pessoas mortas, que tinham sido enterradas ali, que agora perambulavam dia e noite por ali, quando na verdade eram pessoas possessas, gritando, e tanta violência e barulho acontecendo por ali. E assim nós lemos que ninguém, nos diz Mateus, podia passar por aquele caminho. Além da superstição que já existia na mente das pessoas, Satanás opera assim, não é? Ele se aproveita da superstição das pessoas e começa a trabalhar para firmar as crendices e as superstições na mente das pessoas que não conhecem e se afastam da palavra de Deus. Bem, deve ser mantido esse aspecto aqui diante de nós. Esses dois endemoniados, esses dois homens possuídos, este homem e esta mulher, eram pessoas que estavam fora de si. Eram pessoas controladas em sua mente, afeições, em certa medida, por esses dois demônios. Isso deve ser mantido em mente conforme nós lemos esta narrativa.
é incapaz, ou melhor, é impossível, de separar aqui neste caso a personalidade, a identidade daquele homem da força do demônio. Era impossível que aquele homem separasse a sua própria personalidade, a sua própria consciência e identidade da influência do demônio. Assim havia neste caso, em todo caso de possessão real, um amalgamento, uma fusão, assim por dizer, entre a vontade, entre a personalidade, entre a identidade do indivíduo e a força e a influência daqueles seres espirituais. Em caso de possessão demoníaca, é isso que nós vemos. A identidade do homem e do demônio estavam de alguma maneira fundidas, amalgamadas. E o que acontece aqui diante de nós é uma possessão real, como nós temos vários exemplos na palavra de Deus. E nós observamos em cada uma delas, e na atitude aqui deste homem, destes homens, que fala com o Senhor, que você percebe ao mesmo tempo, queridos amigos, isso é tão tremendo e tão surpreendente. Por um lado, há um desejo de ser liberto. Ele corre em direção ao Senhor. Talvez essa seja a parte humana. E ele fala com o Senhor. Ele se prostra diante de Cristo. Mas ao mesmo tempo há uma palavra aqui de repulsa, que temos nós contigo. Que temos nós contigo. Aqueles espíritos, anjos caídos, aqueles demônios, utilizavam da mente, da voz, da boca daquele homem para falar. Ali está um desejo daquele homem cativo de ser liberto ao ver Jesus Cristo, e ao mesmo tempo a repulsão por parte dos demônios. Há um conflito aqui, e nós percebemos este elemento na personalidade deste homem. Ele se aproxima, ele sai ao encontro de Jesus Cristo, talvez sai de uma de suas tumbas, daquele cemitério judeu. Aquele homem desejava ajuda, aquele homem estava sob o domínio de Satanás, em sua consciência que ainda existia ali, embora dominada por Satanás, como um homem, ele desejava ser livre, ele sentia a sua miséria, e uma das maneiras que ele expressava essa tristeza, essa dor, essa miséria, essa prisão, era se martirizando. Nós vemos que ele andava nu, imundo, Lucas nos diz isso, ele tomava pedaços de cacos e pedras e se feria, de alguma maneira ele se atacava. Nós vemos isso com pessoas que estão tomadas por algum sentimento mal, não é? Algum lunático, ou debaixo de profunda depressão e ódio, debaixo de uma pressão muito grande, que elas começam a se ferir. E esse é o estado deste homem aqui, mas ele estava possesso por um demônio. O estado é horrível, mas ele desejava ajuda, e eram os demônios que falavam. A personalidade deles e a influência daqueles demônios se fundiam de alguma maneira com aquele homem. Havia uma compulsão, não é, da personalidade do homem. Ele busca por ajuda, e tendo chegado ao outro lado da província dos Gergesenos, saíram-lhe ao encontro dois endemoniados, vindo dos sepulcros, versículo 19, e eis que clamavam, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus. Há um diálogo aqui, há uma manifestação da mente, da alma daquele homem e também daqueles demônios. Há uma sujeição, mas há um desejo. E assim o comportamento desses dois homens, sua linguagem, sua postura, sua ação deve ser compreendido como uma mistura da influência do homem judeu aqui e dos demônios. E não apenas os demônios falando, ou não apenas o homem falando. Isso é importante para nós compreendermos esta narrativa. Mas deixe-me seguir em frente. E antes de seguir em frente, eu preciso fazer um pequeno parêntese aqui e explicar algo de grande importância. E a questão das possessões demoníacas. O que ensina a palavra de Deus sobre possessões demoníacas hoje? Bem, a palavra de Deus ensina que Satanás, nem um demônio ou muitos demônios podem ocupar o corpo de uma pessoa contra a vontade dela. Esse é um ensino claro, cristalino no Novo Testamento. Na opinião de muitos líderes neopentecostais, sobretudo, há um vasto número de pessoas possuídas por um demônio, e isso, dizem eles, tanto pessoas não salvas, como pessoas salvas podem ser possuídas. Esse é o ensino clássico do neopentecostalismo. São pessoas que estão andando por aí, em nosso meio, em todo lugar, em casa, no escritório, dizem eles, que estão severamente ou levemente possuídas por um demônio, mesmo que elas não saibam. Isso é o que eles ensinam. E assim estas pessoas, elas precisam ser levadas a uma reunião de exorcismo evangélico, ou uma reunião de descarrego, de libertação. Você ouve muito esses títulos, não é?
E em certos grupos neopentecostais e pentecostais, não todos, mas na maioria, há uma ideia de que Satanás e os seus demônios estão por trás de tudo de errado que acontece com uma pessoa ao longo de sua semana e vida. E você vê muito disso na internet e na televisão, nos programas neopentecostais e católicos, muitas vezes no movimento carismático católico, no rádio. Você está depressivo, você está lá embaixo, as coisas estão dando errado no casamento, no trabalho, a saúde não está bem. É o maligno, é um demônio pessoal em tua vida. Venha para o culto de libertação, venha para a nossa sessão de descarrego, venham para a bênção forte que será realizada pelo profeta, apóstolo, bispo, a oração de poder. Essa é a ideia. Por trás dessas declarações, desses convites, desses programas evangélicos, está esta teologia, falsa teologia, claro, esta ideia de que o demônio está atormentando a pessoa e ele deve ser expulso. Não é terrível ouvir isso? E se você está acostumado com isso? Eu já li aqui uma vez, mas tenho em minha mão uma carta, a parte de uma carta, que um pastor de uma igreja batista reformada nos Estados Unidos que conheço, ou melhor, uma membra da igreja de um pastor que eu conheço, escreveu a ele, depois que ela saiu do movimento, esse movimento que eu mencionei, após ela ter começado a estudar a palavra de Deus. Eu quero ler brevemente esta carta, para que você perceba, porque isso aqui é um resumo do que está acontecendo em todo lugar com pessoas que estão debaixo deste falso ensino não bíblico. Ela diz o seguinte, abro aspas, você sabe, pastor, esta é a carta dela ao seu pastor, que vivíamos toda a nossa vida neste movimento, e uma coisa que domina este movimento é que Satanás é soberano. Se você ficar doente, se você está mal, foi o diabo. Se seu filho fica doente, foi o diabo. O diabo faz sua criança ficar doente. Se seu filho morre, foi Satanás. Se de alguma forma você não está bem, Satanás teve a vitória. Se seu cônjuge, seu marido ou sua esposa tem câncer, é o diabo que fez isso. Se você sofreu um acidente, foi o diabo que fez isso. Nós vivíamos debaixo deste ensino. Se você perdeu o teu emprego, o diabo fez isso. Se as coisas não vão do jeito que você quer no seu trabalho, alguém na sua família, ou você acabou perdendo o emprego, houve um divórcio, o diabo fez tudo isso. Você tem que lidar com o diabo. E para isso você tem que aprender essas fórmulas, passar por certas cerimônias, porque você tem que prender o diabo, amarrá-lo com certas declarações verbais, formas verbais ou ritos, ou ele realmente irá controlar tudo em tua vida. O diabo domina tudo, e ele é assistido por essa força massiva de demônios que também tem de ser lidada, e você tem que fazer tudo o que puder para tentar vencer esses poderes espirituais. E eles são invisíveis, e eles são rápidos, eles são poderosos, e eles são realmente impossível para você lidar ao longo termo ou permanentemente. Por isso é uma luta constante, incessante com o diabo. E ela segue dizendo, nós vivíamos todos os nossos dias pensando que tudo que deu errado no universo inteiro foi basicamente por causa do diabo. O diabo é realmente soberano em tudo. E até mesmo Deus, juntamente conosco, está realmente lutando como loucos para vencer o diabo. Eu vivia com palpitações no coração, ataques de pânico, ansiedade, pesadelos, acordar no meio da noite com medo de que o diabo poderia estar fazendo algo contra meu filho enquanto ele estivesse deitado em sua cama. Eu vivia nesse terror constante, pensando no que Satanás estava fazendo, que quando o cara errado era eleito para presidente, Satanás colocou ele ali. Tudo sob o controle de Satanás. Satanás é realmente o soberano de tudo e é muito difícil tomar o controle dele. Mesmo Deus está lá em cima torcendo as mãos, tentando obter o controle dessa situação. Eu vivi com aquele medo e terror, pois levava a minha igreja a sério. E ela disse, eu saí desse meio e comecei a estudar a Bíblia. E uma coisa me chocou. Eu descobri que o fato é que é Deus que está no controle de tudo.
Quando você fica doente, ou quando alguém tem câncer, ou quando algo dá errado no mundo, ou quando você perde o seu emprego, nada está fora da tolerância de Deus, isso não está fora dos seus propósitos. De fato, Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem dos seus filhos, mesmo coisas que parecem contrárias ao nosso interesse. Isso foi absolutamente um terremoto para mim descobrir isso na Bíblia. Foi uma descoberta doutrinária na Bíblia que fez uma mudança total para nós. A doutrina do senhorio do Senhor Jesus, da soberania de Deus. E a diferença que causou em nossa vida foi tão poderosa que mudou totalmente nossa forma de pensar sobre a vida. Fecho parênteses aqui. Será que isso é algo presente no Brasil? O ensino por trás disso é a ideia de que Satanás e seus demônios estão por trás de todas as coisas erradas. De tudo que acontece na vida de uma pessoa, que ele é soberano, ele pode possuir e invadir mesmo pessoas salvas. Esse ensino se espalha por aí. É ensinado que há demônios em partes do corpo humano, causando enfermidade nas pessoas. Se você tem um problema de fígado, pode ser um demônio alojado ali, ele precisa ser tirado. Se você está andando perto de uma piscina, de um rio, e sente uma compulsão, um desejo de se jogar e se afundar, é um espírito de afogamento. Se você tem uma unha encravada, demônio da unha encravada. Eu já ouvi isso. Obesidade, anorexia, sono demasiado, cansaço demasiado, não consegue dormir. É um diabo, isto é, um demônio. Coisas bizarras. Mas é o que você ouve hoje no meio neopentecostal e companhia. Querido amigo, isso é nada mais do que o desdobramento lógico e consequência de uma teologia criada na imaginação humana. Mas nós não podemos subestimar, não, é a tragédia que este ensino tem causado a vidas. Como pastor, eu tenho encontrado muitas pessoas em estado deplorável, em estado psiquiátrico deplorável, em estado mental deplorável, por conta deste ensino. Agora, deixe-me declarar o ensino da palavra de Deus. O ensino claro da palavra de Deus é que com a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, o poder de Satanás para ocupar livremente pessoas contra a vontade delas foi tirado. A palavra de Deus nos diz que, subindo ao alto, Cristo, em sua ressurreição, levou o cativo, o cativeiro, levou o cativo, o cativador. Ele é um homem valente que despojou e amarrou este inimigo. Não me entenda errado, querido amigo. Satanás é como um leão, ele está preso a uma corrente, mas essa corrente tem uma extensão, ele continua a causar mal, ele é destruidor. Entre no rádio de influência dele, onde esta corrente chega. Agora, uma pessoa não pode ser possuída por um demônio contra a sua vontade, como acontecia na antiguidade, no Antigo Testamento. Nós vemos uma manifestação gigantesca de possessões demoníacas, como quando o Senhor chega aqui neste mundo, não é? Ele expulsa milhares de demônios, centenas de milhares. Será que eles apareceram só ali? Não, eles já estavam lá há séculos. Era uma sociedade, era um mundo que vivia na sombra da morte, na escuridão, sob o domínio de Satanás. Mas com a morte de Cristo, com a sua vitória sobre Satanás, tendo esmagado a cabeça da serpente, o poder do diabo foi limitado tremendamente. A única maneira de uma pessoa hoje ser possessa é quando ocorre uma forma séria de convite, de submissão consciente às interferências demoníacas. Quando uma pessoa passa a buscar por passes, espíritos familiares, simpatias X ou Y, ou entra diretamente no ocultismo, o que ela está fazendo é se abrir para essa influência satânica. Feitiçaria, satanismo, ou um tipo de idolatria grossa, ou mesmo um estilo de vida entregue, na verdade, à busca pelo mal, pela violência, pelas trevas. Esse tipo de coisa deixa pessoas vulneráveis à invasão demoníaca. E somente em casos assim, de uma possessão genuína, é que uma pessoa pode ser afligida, então, por enfermidade causada por demônios. Este é um ensino, é muito importante marcar este ensino da palavra de Deus. Mas uma pessoa não pode ser possuída por um demônio contra a sua vontade. E nós encontramos na Bíblia pelo menos 3 razões. A primeira nós já vimos, que a vinda do Senhor
Com a vinda dele, o poder do maligno foi restringido. Nós temos aqui a parábola do homem valente, nós lidamos com ela domingo passado. No período do Antigo Testamento, nações inteiras permaneciam na escuridão, e os demônios que ocupavam estas pessoas permaneciam ali sem serem molestados. Mas Cristo subiu ao alto. A segunda razão é que os próprios demônios conhecem, sabem que com a vinda de Cristo a sua liberdade foi restrita, foi restringida. E é isso que está acontecendo aqui em Mateus capítulo 8. Jesus comandou aos espíritos imundos que saíssem do homem. E eles perceberam em terror e pânico que a sua liberdade de ocupar pessoa livremente tinha chegado ao fim. Eles não poderiam permanecer por tempo indeterminado em alguém, nem mais controlar alguém por toda a sua vida como faziam antes. E a terceira razão é que as várias passagens do Novo Testamento sobre tudo no Apocalipse, é claro, listam as atividades de Satanás do período que vai da vinda de Cristo até a sua segunda, última vinda no final. E nós lemos ali que o objetivo, a ação, o propósito de Satanás é tentar as pessoas ao pecado. Essa é a função, o trabalho maior dos demônios de Satanás. É produzir falsas doutrinas. E quantas falsas doutrinas e ensinos têm surgido ao longo desses 2000 anos? É infiltrar-se na igreja, é perseguir e afligir o povo de Deus, e é espalhar filosofias cristãs, anticristãs em toda parte. Sabe qual é a ironia aqui? É que enquanto líderes cristãos, entre aspas, estão tentando expulsar os demônios do corpo de uma pessoa, o demônio imaginário do fígado de uma pessoa ou de alguém, os verdadeiros demônios estão tendo todo o sucesso de infectar aquela igreja com o mundanismo, com a cobiça, com falso ensino, com falso evangelho, com materialismo, com sensualidade. Ali estão milhares de pessoas diante de um teatro de alguém, um homem ou mulher, tentando expulsar o demônio de uma outra pessoa. E aquele demônio é expulso, e todo um show, um teatro, na verdade aquilo é exorcismo, e não expulsão de demônios, é realizado. E as pessoas jubilam, e glória a Deus, o demônio foi amarrado e foi dominado, quando elas não sabem que elas estão no bolso de Satanás, e ali dentro o evangelho não é pregado muitas vezes. E a busca por bens, a cobiça e mamon é adorado. Eles imaginam que Satanás está amarrado, quando ele na verdade apenas deu o braço a torcer, para manter sobre a ignorância espiritual milhões de pessoas. Queridos amigos, um demônio não pode possuir um crente, uma pessoa salva, isto é, uma pessoa regenerada, uma pessoa transformada, nem oprimi-lo por dentro. É absolutamente impossível que um demônio possa possuir e controlar uma pessoa já salva. Essa é uma das maiores perversidades pagãs do movimento que nós vemos em toda parte hoje. Eu não estou afirmando aqui, é claro, que alguém que frequente igreja não possa ser possuído, mas que uma pessoa convertida não será. O verdadeiro convertido não será, por quê? Porque na conversão nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Ele vive agora permanentemente dentro do crente, e ele jamais o deixará. Em 1 Coríntios 6, 19, nós lemos essas palavras: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ele nunca nos deixará. E assim, porque maior é aquele que está em nós, o Espírito Santo, na conversão, do que aquele que está no mundo, Satanás. Então ele não pode possuir um crente, nem influenciá-lo por dentro. O que ele faz é colocar suas tentações diante dos olhos de pessoas salvas. Nós temos a promessa do Senhor Jesus Cristo em João 14, versículo 16, não é a promessa tão tremenda, tão maravilhosa, que ele nunca perderia os seus. O demônio não pode entrar em um lugar onde Deus habita. Cristo e o diabo não podem estar debaixo do mesmo teto, da mesma vida. Um tem que sair, e porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo, assim um crente nunca será possesso. Que tristeza, não é, amigos? Eu preciso fechar esse parêntese. Que engodo quando crentes fogem de suas responsabilidades pelo seu próprio pecado e culpam um demônio que o obrigou a pecar. E você vê isso hoje, não é? Supostos cristãos descontando
suas traições, sua imoralidade, sua desonestidade, sua ira, um temperamento mau em demônios, dizendo que demônios os levaram a agir assim, o diabo levou a agir desta maneira. Quanto conforto, quanta paz se perde, quanta consolação é roubada de salvos genuínos por estes líderes que insistem que crentes podem ser possuídos por um demônio. As promessas protetoras do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, elas são pisadas, lançadas fora pela teoria neopentecostal de que demônios do abismo podem agora entrar no corpo, na mente de uma pessoa salva, não importando o fato de que agora elas são templos do Espírito Santo. Marque isso, marque isso. Mas a derrota de Satanás é tão real que ele não possui nenhuma autoridade ou poder sobre um salvo por Jesus. Em Cristo Jesus nós estamos seguros. Essa é a promessa, essa é a palavra do Senhor por João, em 1 João capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca ou não vive na prática do pecado, mas o que é de Deus, o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca, isto é, não pode o arrebatar da mão do Senhor. Bem, eu devo fechar este parêntese, um parêntese longo, mas é uma questão que está na mente de muitas pessoas. É uma questão que é ensinada, um ponto que é ensinado e enganado muitas e muitas pessoas neste meio onde o exorcismo é praticado. Eu não tenho tempo para lidar com a diferença entre a maneira como o Senhor e os apóstolos expulsavam estes demônios, marcando o seu poder, sua messianidade, sua apostolidade, e a maneira como os contemporâneos da cristandade exorcizam demônios. Você nunca encontrará um apóstolo Cristo exorcizando demônios, com palavras mágicas, com frases, com fórmulas verbais, entrevistando o diabo e fazendo um show. Não, nós não encontramos isso na palavra de Deus. O que mostra a falsidade, o teatro destas coisas, a grande ganância desses homens por aí, como Satanás tem operado. Mas, queridos, volte-se comigo para o nosso texto mais uma vez, em Mateus capítulo de número 8. Porque no versículo de número 29 nós lemos então o seguinte, Mateus 8, 29, e eis que clamaram dizendo, deixa-me voltar ao 28, e tendo chegado ao outro lado, à província dos Gergesenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindos dos sepulcros, tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram dizendo, que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus, que temos nós contigo. Bem, como sempre os demônios sabem quem é Jesus. Como sempre Satanás sabe quem é o Salvador. E a presença do Senhor ali forçou aqueles seres, aqueles demônios a confessarem a Cristo Jesus e declararem em sua divindade, Jesus, Filho de Deus. Em Lucas e Marcos nós lemos que eles declararam Jesus, Filho do Deus Altíssimo. É importante lembrar que essa linguagem de deferência não é apenas dos demônios, lembre-se disso, mas do homem também. Há um amalgamento aqui. Que temos nós contigo, o que há entre nós, demônios, e tu, Filho do Deus Altíssimo, que temos nós contigo, ou seja, porque tu estás aqui, nós somos trevas, tu és luz, que temos nós contigo. Que relacionamento há entre as trevas e a luz? Ou o que pode haver entre nós que te trouxe aqui, que temos nós contigo, Jesus? E essa pergunta, ela dá a significação, a declaração seguinte, que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus, vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. O que há entre nós, uma vez que nós somos trevas e tu és o Filho de Deus, que toda autoridade no céu e na terra pertence a ti, que viestes fazer aqui, vieste nos atormentar antes do tempo, atormentar antes do tempo, ou seja, antes do tempo devido, isto é, vieste nos atormentar antes do dia de juízo. Os anjos caídos, demônios são anjos caídos, eles sabem, eles estão conscientes, mesmo agora, que um dia logo chegará, quando eles serão condenados. E este dia é o dia do retorno do Senhor Jesus. Eles parecem surpresos que Cristo tenha vindo a este mundo antes do dia de julgamento. Que temos nós contigo. Viestes, não a Gerasa, mas a este mundo,
condenar-nos antes da hora. Viestes antes do tempo, antes do dia final, 29, eis que clamaram dizendo que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus a quem foi entregue todo o poder e o julgamento, vieste aqui atormentar-nos antes do tempo, antes do dia determinado, que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus. Bem, deixe-me responder essa pergunta. Como o Salvador que era Cristo, eles não tinham qualquer coisa a ver, porque Cristo não veio a este mundo para eles. Ele não tomou o corpo e uma natureza angelical para expiar a culpa do pecado dos anjos caídos. Mas é como juiz, e assim como juiz, eles têm tudo a ver com Cristo, que temos nós contigo como Salvador nada, mas como juiz tudo, porque Ele os julgará, e Ele julgará toda a humanidade, e todo joelho, nos diz a palavra de Deus, se dobrará diante de Cristo. Dos seus inimigos que se prostrarão também e confessarão que Ele é Senhor, que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, como Salvador absolutamente nada, mas como juiz eles sabem muito bem que eles têm algo a ver com Ele, porque Ele será o juiz de todo o principado e potestade. Agora, você se recorda da pergunta admirada, assombrada, pasmada dos discípulos no versículo 27? E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eles estavam estonteados, eles estavam chocados. Eles viram um homem falar com o vento e comandá-lo a cessar. Lembra daquelas ondas imensas que entravam no barco? O vento que soprava através daqueles corredores do lago da Galileia, aqueles penhascos e parede, e levantava aquelas águas como ondas imensas. Dormindo estava o Senhor, eles o acordam. Eles estavam com um temor tão grande, aterrorizados, se aproximaram de Jesus. Com medo e com terror, o Senhor os repreende antes de repreender a água e o vento. Homens de pequena fé, disse ele. E de repente ele diz à natureza que ele criou: aquieta-te. E uma paz, uma calma, aquela água que estava em ondas agora como que espelhada, o vento cessa, o espelho da lua talvez sobre a água, calma, silêncio, tranquilidade. Isso encheu de temor o coração daqueles homens. E esta é a pergunta: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? O que é isso? O que é isso? Eles estão dizendo. Eles eram judeus, queridos amigos. Eles haviam crescido e cantado salmos. A cada manhã um novo sacrifício era oferecido no templo e um salmo era lido. E eles cresceram adorando ao Senhor e cantando os salmos. O que é isso? Perguntam eles. Por séculos, Israel tem cantado a respeito de Jeová as palavras do Salmo 89:9, que diz: tu dominas, Jeová, tu dominas o ímpeto do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar. Por séculos eles tinham cantado as palavras do Salmo 93 sobre Deus, versículo 4. O Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes ondas do mar. Que homem é este, que até o mar e o vento lhe obedecem? Quando nós temos cantado e declarado que somente Deus, a Ele obedece a criação. E aqui dentro deste barco, com um corpo humano, carne como nós, um homem como nós, com sua palavra e comando, faz exatamente aquilo que somente Deus pode fazer. Que homem é este? Que tipo de homem é este? E a resposta a esta pergunta, que ficou pulsando na consciência e no coração daqueles discípulos, pasme você, a resposta a esta pergunta veio da boca dos anjos caídos: que temos nós contigo? Quem é Ele? Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Quem é este homem? Respondem os demônios: Ele é Deus. Ele é a segunda pessoa da Santa Trindade, nós o conhecemos. Ele é o Filho do Deus Altíssimo. Há uma lição aqui para nós.
os demônios conhecem e reconhecem a divindade de Jesus. Os apóstolos aprenderiam isso aos poucos, conforme Cristo fosse mostrando relances da sua divindade, como no Monte da Transfiguração, como que por um momento ele tira, assim por dizer, essa máscara de sua humanidade, a sua glória reluz. Aos poucos eles perceberiam que ele não era um mero homem, apenas um profeta, um operador de milagres, mas o Deus que se fez homem. Mas os demônios já o conheciam, os anjos o conhecem. E nós lemos que eles declaram, Senhor, que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus. Queridos amigos, é possível chamar Jesus Cristo de Filho de Deus e ainda assim não ter nada a ver com Ele. Que temos nós a ver contigo, Jesus, Filho de Deus? É possível cantar louvores na igreja e não ter nada a ver com Cristo Jesus. É possível ser batizado, crismado, passar por um seminário, ser membro de uma igreja, estar na igreja todo dia e ainda assim não ter qualquer conexão, nada a ver com Cristo, não ter com Ele um relacionamento, não ter sido salvo ainda por Ele, não ser um filho de Deus em Cristo Jesus. E a razão é que os demônios conhecem a Jesus. E eles creem em Deus. E eles mesmo tremem, nos diz Tiago, e eles se apavoram, mas eles não se arrependem. É possível viver na igreja, ter uma função na igreja, ter uma participação na igreja, ter pais cristãos. É possível nascer dentro da igreja, ser criado na igreja, ser ensinado na igreja, ser batizado na igreja, ser casado na igreja, ser enterrado pela igreja e acordar no inferno, por não ter nenhuma conexão com o Senhor Jesus. Queridos amigos, cristianismo não é uma série de ritos, ideias, liturgias. Cristianismo é uma pessoa, é Jesus Cristo. Ele é o cristão singular, e ser um cristão é ter um relacionamento com Ele, que é o Filho de Deus, que é o Salvador, ter sido salvo por Ele, ter sido unido a Ele, receber o seu Espírito. É possível crer em Deus e tremer e saber estar consciente e não ter nada a ver com Cristo. Nada a ver. É possível viver na igreja e não ter nada a ver com uma vida santificada ao longo da semana. É possível cantar louvores a Deus e não ter nada a ver ao longo da semana com a mortificação dos pecados que deve ter uma pessoa salva. É possível estar na igreja e ser um mundano durante a semana, e falar, e assistir, e vestir-se, e escolher como um mundano. É possível quando não houve arrependimento de pecados, quando não houve regeneração pelo Espírito. É muito possível. Satanás e seus demônios sabem muito bem disso. Que temos nós contigo. E eu lhe pergunto, você tem alguma coisa a ver com Cristo, para além da teoria e do aprendizado e da formação religiosa desde a infância? Há uma marca da vida de Cristo em tua vida, e a marca é santificação. Você nasceu de novo? Ou você apenas levantou a mão e foi à frente? Ou você apenas repetiu a oração que alguém pediu para você repetir? Você já nasceu de novo. Cristo habita em você. Você pertence a Ele. Ele disse: as minhas ovelhas eu conheço, elas ouvem a minha voz e me seguem. Elas o seguem. Ele é santo, elas o seguem para uma vida para o Senhor. Ele não pertence a este mundo, elas o seguem também assim. Você já nasceu de novo. Ou tudo que você conhece são paramentos e parafernálias religiosas e crendices e superstições. Você conhece a Cristo experiencialmente. Ele é teu Salvador, Ele habita em você. Você já o buscou de uma maneira consciente, real, pessoal. Ou tudo que você tem são os meandros e as mídias da religião. Querido amigo, sabe o que é religião? A palavra que nós temos em português, religião, vem da palavra latina religare. Ligar novamente, isso é religião. Será que tudo que você possui é uma religião evangélica, católica, espírita, espiritualista, sincretista, budista? Religião não pode lhe salvar, não pode me salvar. Religião é o ser humano tentando se ligar novamente a Deus, religare.
E tudo o que ele pode fazer é construir suas torres de Babel, suas pontes pela religião, pelo mantra, pelo exercício, e há centenas de milhares de pontes, ou melhor, escadarias. Tudo começou em Babel, tentando chegar a Deus de uma maneira física. Isso é religião, e o resultado é Deus espalhando e desbaratando a humanidade ali. E o resultado é que esta ponte, esta escada, ela se quebra, ela não pode chegar ao céu. Isso é religião. Ritos, métodos, liturgias, toque nisso, age assim, fala assim. A mensagem da palavra de Deus não é religião. A mensagem da palavra de Deus é salvação. E salvação é verdadeira religião. Salvação é Deus vindo a este mundo, tomando um corpo e a natureza humana e descendo para morrer no lugar de pecadores, para viver uma vida perfeita e alcançar os méritos diante de Deus, sem pecados, para representar pessoas como nós. A mensagem da Bíblia não é religião, é salvação. É Deus descendo a pocilga deste mundo para libertar pessoas dominadas por Satanás e um coração mau. Você já nasceu de novo? Ou você é uma pessoa religiosa, evangélica, católica, o que quer que seja? Salvação, ter a Cristo, ter o seu amor e o seu poder. São essas palavras que temos nós contigo. Nada como Salvador. O que você tem com Cristo? Um currículo religioso apenas. E nada como seu Salvador. Você já o buscou, já encarou os teus pecados, já clamou por vida e salvação. Bem, deixe-me seguir em frente. Satanás e seus demônios não estão ainda em seu lugar de condenação, mas eles serão lançados para ali. Este é o significado desta pergunta. Do versículo 29, viestes aqui atormentar-nos antes do tempo. Marcos e Lucas dizem, vieste aqui para nos lançar no abismo. E abismo não é o lago da Galileia, abismo é o inferno. Eles sabiam muito bem que um tempo chegaria. Em Marcos capítulo 5, no versículo de número 9, se você abrir comigo rapidamente, nós lemos aqui que o Senhor pergunta o nome daquele homem, ou o nome, melhor dizendo, daquele que estava dentro do homem. E a pergunta é essa, Marcos capítulo 5, versículo de número 9, perguntou-lhe, qual é o teu nome? E ele lhe respondeu, dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. É muito interessante. Ele está no singular, isso quer dizer que um espírito porta-voz falava pelos demais. Meu nome é Legião, esse não era o nome do homem, você percebe o amalgamento aqui. Ele fala com o homem, o demônio responde, Legião. Legião. Bem, nós sabemos que o termo legião é um termo militar, não é um termo romano. Legionário. Uma legião era um agrupamento do exército romano, muito sofisticado, muito poderoso. O exército romano se dividia em vários grupos. E uma legião designava um número específico de soldados. No início da República Romana, 3.000. No período auge do Império, século I, pelo menos 6.000 soldados, sendo 3.000 a pé e 3.000 em cavalaria. Eram legionários. Era um número específico, um corpo de soldados robusto, armados, fortes, sob um comandante, sob um centurião, que comandava 100, pretoriano da guarda, que às vezes comandava um grupo de 1.000, e o general, que comandava todo o grupo, todo o ajuntamento, toda a legião. Por exemplo, pelos resquícios arqueológicos, nós sabemos que foi a 10ª legião romana que invadiu Jerusalém no ano 70, tocou fogo e destruiu Jerusalém, comandada pelo general Tito, que logo se tornou o imperador. Está lá os tabletes LEGX, Legex, Legião 10ª. O império tinha suas legiões de 3 a 6.000 soldados espalhados pelo seu território, na África, em Israel, na Itália, na Grécia, na Macedônia, dominando. Essas legiões eram organizadas. Um grupo de homens robustos, de soldados. Agora, quando eles respondem, legião é o nosso nome, isso não significa necessariamente que haviam 6.000 demônios ali dentro. Mas sim que era um grupo muito forte, organizado e comandado como legionários. Se o Senhor não tivesse perguntado o nome deles, nós não saberíamos que eram muitos, não é? Essa é a razão porque ele pergunta o nome. Ele é Deus. Ele sabia quantos demônios haviam ali. Mas ele pergunta para o nosso benefício,
para que fosse declarado e nós soubéssemos que haviam muitos ali. Se ele não tivesse perguntado, nós acharíamos que ele expulsou apenas um demônio. Isso é mais dos milagres de Cristo. Mas como ele pergunta, isso é registrado, nós sabemos que esse foi um tremendo, glorioso milagre de Cristo. A sua divindade é manifesta, somente ele poderia fazer isso. E essa questão é feita também para evidenciar o poder do maligno, o estado extremamente deplorável daquele homem, centenas de demônios dentro dele, e o imenso poder e a imensa graça e compaixão de Jesus Cristo. Essa é a razão. Não é uma interação curiosa. Esse é o único lugar na Bíblia em que há uma breve, rapidíssima interação, apenas o perguntar de um nome. Você não vê os apóstolos interagindo com demônios, você não vê Cristo interagindo com demônios, eles expulsam pelo poder de Cristo. Mas o que nós vemos hoje em dia é exorcismo. Você chega a um determinado lugar, e ali está um líder religioso, tudo já foi preparado de antemão, cenários, luz, câmera, para mostrar, já se sabe que vai chegar aquele momento do demônio, e vem uma pessoa supostamente demoniada, e o que acontece ali é uma novela, é um show, o demônio é entrevistado. Como é o teu nome? Meu nome é... o que quer que seja. Como você entrou nele, foi numa mata virgem. Há quanto tempo? O que você está fazendo? Estou instigando a cunhada dele a levantar problema. Isso, e meia hora, 20 minutos, e há aquele clima, aquilo coisa, e vem o profeta e vai salvar, ele é o poderoso. Não, queridos, você não encontra exorcismo na Bíblia. E palavras são declaradas usando o nome de Cristo, o sangue, termo sangue de Cristo, para supostamente expulsar um crucifixo, ou palavras, ou coisas desse tipo. Você não encontrará isso na palavra de Deus. Isso é paganismo revestido de cristianismo, que se espalhou pela cristandade. O Senhor expulsava demônios e não interagia com eles. Esse é o único incidente para que soubéssemos a natureza daquela possessão demoníaca. Muitos demônios, legião demoníaca. Bem, nós lemos essas palavras, versículo 30. E andava pastando distante deles uma manada, uma vara de muitos porcos. Vara é o... me fugiu o termo em português aqui. Conjunto de porcos aqui, não é? E os demônios rogaram-lhe, dizendo: se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos, coletivo de porcos, uma vara de porcos, na verdade. Permita-nos, se nos expulsa, manda-nos. Bem, esse era um território gentilizado, uma mistura de judeus e gentios, como eu mencionei. Daí haver criação de porcos ali. Era proibido a criação de porcos em Israel. Não seria permitido do outro lado do lago, em Israel propriamente dito. Por quê? Porque porcos eram animais cerimonialmente impuros. Mas ali estavam alguns milhares de porcos. Marcos nos diz, no capítulo 5:13, que eram pelo menos 2.000 porcos. Muitos. Uma manada imensa. Permite-nos que entremos naquela manada de porcos. Bem, eles não queriam ser expulsos daquela região. Ou como coloca Lucas, eles não queriam ser enviados para o abismo. No versículo 32, e ele lhes disse: ide. E saindo eles se introduziram na manada de porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Toda aquela manada se precipitou nas águas e morreram. Bem, os demônios conseguiram seu objetivo, e mesmo na narrativa nós percebemos a artimanha e a malícia do maligno. Eles conseguiram o que desejavam. Eles conseguiram fazer isso, entrar nos porcos, e depois fizeram com que as pessoas descreditassem a Cristo. Fizeram com que as pessoas acreditassem que foi Jesus, o Senhor Jesus Cristo, que fez isso, que os enviara aos porcos. E assim fizeram com que as pessoas daquela cidade, nós veremos, tivessem uma predisposição negativa contra o Senhor Jesus Cristo. O Senhor não os comandou, Ele apenas permitiu, Ele comandou que saíssem do homem. Mas Ele apenas brevemente permite a requisição deles. E há um motivo para isso. Aqueles demônios afastaram os gergesenos de Cristo, deles seguirem o Salvador. O Senhor tinha entrado no território deles. Era essa indicação para destruir a propriedade deles.
Eles deram a impressão de que Jesus tinha vindo ali para fazer mal, para destruir, e essa é a resposta deles, que ele saísse daquela região. Foi assim que Satanás fez com Adão e Eva, não foi? Espero que você esteja acompanhando o raciocínio. Satanás predispôs o coração de Eva e de Adão contra Deus. É assim que Deus diz mesmo? Você tem certeza disso, Eva? Que no dia em que comerdes, certamente morrerá. O diabo, ele semeia joio no campo de Deus. Ele causa danos à igreja, ele semeia mentira, semeia maldade, ele coloca pessoas contra pessoas numa congregação, ele impede que pessoas visitem uma igreja bíblica para ouvir o evangelho, ele espalha o seu erro. Cristo disse que quem não é com ele é contra ele. Está fazendo a obra de Satanás, e é assim que ele opera, não é? Ele é malicioso, ele é astuto, ele consegue enganar. E o que nós vemos é em toda parte, pessoas guiadas por Satanás, atacando a igreja de Cristo, impedindo que pessoas ouçam o evangelho e conheçam a Cristo, e nem ao menos percebem que estão fazendo isso. Os demônios e Satanás conseguem o que desejavam, Cristo apenas os permite. Eles desejavam enganar a população daquelas cidades que eles dominavam, para dar a impressão de que foi Cristo quem destruiu os porcos, e que ele veio ali para destruir propriedade e assustar as pessoas. Não são astutos. No versículo 33, e aqueles que apacentavam fugiram, e indo à cidade divulgaram todas estas coisas e o que acontecera aos endemoniados. Oh, queridos amigos, a cidade saiu ao encontro de Jesus. É maravilhosa a maneira como Lucas narra. Eu gostaria de chamar a sua atenção nesses momentos finais agora para o que acontece então. Abra comigo em Lucas 8:34. Aquele homem é liberto, os dois provavelmente. E Lucas, de uma maneira muito detalhada, preciosa, ele coloca nestes termos, Lucas 8, versículo de número 34. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. Eles levaram a má notícia. Chegou um homem destruindo a nossa propriedade, um mágico, um feiticeiro, alguém do maligno. Para os gregos, para os romanos, pessoas que realizavam milagres eram mágicos, eram bruxos. Um bruxo chegou, ele acabou com a nossa propriedade, com a carne do porco, com o nosso comércio. Eles foram correndo, e algum tempo irá passar aqui, do momento em que Cristo sara aquele homem, e o tempo que a multidão da cidade volta, não sei, 2, 3, 4 horas. Eles saem por todas as cidades e vilas anunciando isso. Não sabemos quantos eram, e o tempo deles se reunirem e chegar a Jesus, um longo diálogo aconteceu entre Cristo e aquele homem. E nós lemos na sequência essas palavras, então, versículo 35, e saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então um homem, marque agora, de quem haviam saído os demônios, vestido. Lucas nos diz que ele estava nu. E em juízo, ele estava fora de si, assentado aos pés de Jesus, como um aprendiz, como um discípulo, e temeram, queridos amigos, que transformação. No momento, um homem imundo, sujo, fétido, horrível. Nós lemos em Lucas estas palavras de que este era um homem terrível. Era um homem imundo, um espírito imundo estava nele. Por imundo, não confunda. Não era imundo no sentido cerimonial, era imundo no sentido sexual. Que orgias aquele demônio vivendo próximo de porcos. Nas cidades, um homem que abandonou a cidade, que homem imoral não era ele antes dessa possessão demoníaca. E como pessoas não foram influenciadas por ele, ao ponto de bani-lo para fora da sociedade, e de alguma maneira nesse contexto ele é possuído, se abre para demônios. Fora de si, sangrando, se machucando, violento, perverso, gritando à noite, correndo para todo lugar, apavorando as pessoas, se alimentando de animais e de outras coisas que encontravam. Nu, louco, desesperado, por muito tempo, nos diz Lucas. E agora, observe o contraste, não é maravilhoso como Lucas coloca? Vestido, talvez os apóstolos provavelmente deram para ele alguma roupa, sentado, e não mais correndo violentamente, em sã consciência,
ouvindo o Senhor e conversando com os discípulos. É isso que acontece na salvação. Lobos se tornam homens. Pessoas que são quase demônios se tornam pessoas de novo. O homem mentiroso, a mulher mentirosa é purificada. A pessoa sanguínea, colérica é transformada. A pessoa fraca e covarde é mudada. A pessoa temerosa é transformada. A pessoa vil, gananciosa é mudada em uma outra pessoa. Isso está ilustrado aqui. É feito um filho de Deus. É isso que está sendo ilustrado, queridos amigos. Você já nasceu de novo. Você é uma nova criatura em Jesus Cristo Salvador. Deixe-me concluir aqui. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus. E os que tinham visto contaram-lhe também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos por grande temor. E entrando ele no barco, voltou. Não é interessante? O Senhor Jesus ouviu a petição deles. Eles provavelmente foram para apedrejar Jesus, para cercá-lo, para prendê-lo, baseado no informe daqueles homens, que alguém, um mágico, um místico, estava destruindo a nossa propriedade. Mas ao verem a Jesus, ao verem aquele homem que eles conheciam, eles foram tomados de temor e não conseguiram expulsá-lo, senão pedir que saísse dali. E o Senhor simplesmente ouve e vai embora imediatamente. Não é horrível, querido amigo? Que temos nós contigo. É isso que eles estão dizendo. Sob o poder e a influência de Satanás. Que temos nós contigo, aparta-te de nós. Aparta-te de nós. Oh, meu amigo, meu querido. Se você diz isso em teu coração ao Senhor Jesus Cristo hoje, e você se afasta dele continuamente, o que você está fazendo é isso. Aparta-te de mim. Eu não quero a tua lei, a tua santidade, a tua vida. Eu quero os meus pecados. Se esse é o teu caso e você terminar os teus dias aqui desta maneira, você terá que ouvir do Senhor Jesus: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado antes da fundação do mundo, para Satanás e os seus anjos, onde eles não desejam agora ir, o abismo. Guarde estas coisas em teu coração. No versículo 34 de Mateus, que corrobora com a narrativa de Lucas, nós lemos essa palavra do capítulo 8, versículo de número 34. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Rogaram-lhe. A vinda de Jesus ali lhe causou prejuízo, é isso que eles pensavam. Essas pessoas eram pessoas extremamente endurecidas, sem afeição natural, você percebe? Sem coração. Elas não se regozijaram com os que se regozijam. Eles conheciam aquele homem que há muito estava naquela condição. Eles não louvaram a Cristo por ter realizado um milagre tão poderoso na cultura e sociedade deles. Eles não louvaram a Cristo pela misericórdia que ele teve daquele homem, por ter resgatado 2 homens ou um casal de tamanha desgraça. Eles não trouxeram seus enfermos e endemoniados para que Cristo os sarasse e os libertasse. Eles não pediram a Jesus que os salvasse, que os perdoasse de seus pecados. Eles somente conseguiam pensar em uma coisa: em seus porcos. Não é só uma figura da humanidade, o Salvador que veio ao mundo. E tudo que nos importa é a pocilga do pecado. Eram pessoas endurecidas. Às vezes, eu tenho encontrado pessoas que me dizem abertamente que preferem os seus piores pecados do que buscar o Senhor Jesus, o Salvador, e receber a mensagem de Cristo e o perdão. Mesmo que sejam pecados que trarão tamanho de sabor à vida delas, e remorso, e perda, e tristeza, elas preferem os porcos. Mas como Marcos e Lucas nos informam, isso é maravilhoso, a misericórdia do Senhor triunfou sobre a crueldade e cegueira daquele povo. Porque nós lemos lá, mais uma vez, finalizando em Lucas 8:38, estas palavras. Lucas 8:38. E aquele homem de quem haviam saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele,
Mas Jesus o despediu, dizendo: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade, quão grandes coisas Jesus tinha feito. Não é maravilhoso? Marcos nos diz que Jesus disse: vai e informa os teus amigos, teus amigos. Quem era amigo deste homem? Senão pessoas exatamente como ele, que provavelmente antes da possessão viviam uma vida extremamente imoral. Vai e informa primeiro aos teus amigos, companheiros, para que eles ouçam sobre a libertação que há em Cristo. Aos da tua casa, e nos é dito que ele vai por todas as cidades de Decápolis. A misericórdia de Cristo triunfou, sabe por quê, queridos? Porque aquela nação, aquele povo diz: aparta-te de nós, deixa os nossos caminhos, saia de perto de nós. Satanás conseguiu virar a mente daquelas pessoas contra o Salvador. Mas a misericórdia de Cristo triunfa. Vai, e ele envia um missionário àquela terra. Ele envia um missionário a Decápolis. Logo o Senhor Jesus Cristo, em pouco tempo, seria traído, preso, humilhado, desprezado e seria crucificado, cumprindo toda a obra na cruz. O Espírito de Deus desceria no dia de Pentecoste, inaugurando formalmente a igreja. Os discípulos se espalhariam pela Judeia, tudo aquilo que envolvia Judeia, inclusive Decápolis, Samaria, os confins da terra, toda aquela região de Judá por diante. Aqueles crentes chegariam a Decápolis, chegariam a Gerasa, chegariam a Gadara. E eles pregariam nas ruas e pessoas seriam convertidas, eles se reuniriam e aquele homem, muito provavelmente, ouviu o evangelho ali. E conforme os discípulos estavam explicando por que Cristo morreu, como aquelas coisas aconteceram, aquele homem que fora salvo por Cristo deve ter parado e pensado e dito: agora eu entendo, foi isso que ele fez por mim. Ele ainda não tinha sido crucificado, ele me perdoou, ele me salvou. E agora eu entendo o que ele fez. E a sua mensagem, então, se tornaria uma mensagem evangelística precisa agora, baseada no relato e na compreensão do que Cristo fez. A misericórdia de Deus triunfou quando ele envia de volta um missionário àquele povo. Não é grande, amigos, o amor de Deus? Não é grande o amor de Deus? Logo aqueles discípulos chegariam em Gerasa e pregariam, e ele entenderia o que Cristo fez por ele. Se você é uma pessoa que já nasceu de novo, você não pode senão falar do amor de Cristo. Você não consegue outra coisa senão falar o que Cristo fez por você, aos teus comparsas do passado, à tua família, aos teus amigos. Você o conhece? Há esta vida de Deus em tua alma que te leva a ir e a urgir e a estar com outras pessoas que creiam no Salvador, que sejam salvos antes que seja tarde. Nós vimos o poder do Senhor sobre o maligno, a sua divindade manifesta. Nós observamos a nossa segurança em Cristo. Nada pode nos arrancar da mão do Salvador tendo sido salvos. E nós vimos a nossa nova vida que uma pessoa recebe no Salvador. Tudo isso ilustrado neste milagre tão poderoso, tão gráfico, há tanta coisa aqui ainda. Mas eu já taxei os irmãos com o tempo. Deixe-me concluir aqui. O amor de Deus, a misericórdia de Deus. Nós estamos próximo do fim. Mas mesmo que dure algum tempo ainda, a nossa vida é breve, você terá que entrar na presença do teu Salvador. Oh, meu amigo, ore ao Senhor de todo o teu coração. Traga a Ele todo o teu pecado, diga, confessa a Ele, peça que Ele te liberte, que Ele te salve, que Ele te transforme. O Filho de Deus, que se fez homem, para que os filhos dos homens pudessem serem feitos filhos de Deus.